Professor Neto, por que você acha que o Trump resolveu retirar novamente os Estados Unidos do Acordo de Paris? E qual seria a real motivação por trás de uma decisão que vai totalmente na contramão do resto do mundo que está preocupado com essas reduções dos gases de efeito estufa? Bom, Luísa, primeiramente agradeço aí o convite de eu poder estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão relevante para o nosso mundo. Em relação à questão do Trump, ele sempre teve esse posicionamento em relação a todas essas questões, tanto é que lá em 2017, no primeiro mandato dele, também ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Eu acredito que quando ele olha para toda essa questão do potencial dos combustíveis fósseis, ele entende que os Estados Unidos ainda têm um grande potencial para ser explorado, e também o Trump ele tem algumas decisões em relação à questão de como que essas questões de mudanças climáticas de fato acontecem. Então ele tem ali uma visão talvez um tanto quanto equivocada da grande relevância e da grande conexão que existe com essa emissão dos combustíveis fósseis, dessas emissões de gás de efeito estufa associado com combustíveis fósseis, e como isso acaba intensificando o efeito estufa. Então, eu acredito que devido a essas questões, o Trump ele acabou novamente decidindo retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, além do que tem também toda aquela questão do Fundo de Perdas e Danos, que os países signatários do Acordo de Paris precisam aí contribuir, e foi também outro ponto que o Trump acabou falando nessa decisão dele de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris novamente, que seria aí uma economia financeira para os Estados Unidos também. O que não faz sentido, já que os Estados Unidos seria a segunda nação que mais polui, né, mais emite gás de efeito estufa, deveria contribuir mais com financiamento, investimento, e não o contrário, né? Então seria mesmo uma questão financeira por trás disso, e esse negacionismo, ele chegou a insinuar que a mudança climática seria uma invenção chinesa. São questões um tanto quanto equivocadas, Luísa, porque já existem aí evidências mais do que concretas de que as mudanças climáticas delas de fato estão acontecendo. Inclusive, os próprios Estados Unidos, o próprio país, já tem vivido aí grandes questões de eventos climáticos extremos, como, por exemplo, o próprio furacão Milton, que passou lá pela Flórida no ano passado, em outubro do ano passado, e mais recentemente as próprias queimadas no estado da Califórnia. Então, associar isso como alguma invenção chinesa é um pouco complicado, né? A gente tem aí, nós já temos diversas evidências científicas em relação a toda essa questão climática. E aí você trouxe um ponto bem importante em relação à contribuição dos Estados Unidos para a própria emissão de gás de efeito estufa. De fato, hoje eles são a segunda nação no mundo que mais emitem, mas quando a gente olha em emissão por habitante, os Estados Unidos é a nação aí mais representativa. Então, ao invés dele dar o exemplo de conseguir engajar o país em relação a todas essas questões de redução cada vez maior de emissão de gás de efeito estufa, ele acaba tomando essa decisão para ir na contramão e potencializar toda essa questão de exploração de combustíveis fósseis. E aí, Luiz, um ponto muito importante da gente entender é que, claro, que o mundo ele não vai simplesmente parar de utilizar combustíveis fósseis do dia para a noite. Estamos aí passando por um processo de transição energética, pelo qual nós precisamos, de fato, reduzir cada vez mais a utilização de combustíveis fósseis, mas de uma forma estruturada e de uma forma planejada, para que a gente também não acabe comprometendo a segurança da nossa matriz energética mundial. Mas eu trazei ações para fomentar, para potencializar cada vez mais a exploração desse tipo de combustível, vai muito na contramão de tudo que o mundo espera quando a gente olha para o combate às questões climáticas. Você acha que essa decisão do Trump pode acabar incentivando uma debandada de outros países influenciados, também achando que vão perder dinheiro se não fizer o mesmo? Isso pode acontecer, pode sim dar um efeito cascata para outros países, porque, poxa, né, os Estados Unidos, como um grande emissor de gás de efeito estufa, acaba sinalizando que vai colocar mais investimento para exploração de combustíveis fósseis. Isso pode fazer com que outros países também resolvam seguir essa mesma decisão. Eu, sinceramente, espero que não. Já temos alguns outros países que, né, que acabaram não entrando no Acordo de Paris, como, por exemplo, o Irã, o Iêmen, mas são países que
tem já uma grande exploração de combustíveis fósseis, mas quando a gente olha para a relevância como nação, tanto na parte aí de emissão de gás de efeito estufa, não dá para comparar com os Estados Unidos, mas sim, pode aí acabar acontecendo um efeito cascata, porque claro, né, Luísa, muitos países, eles têm aí petróleo, têm combustíveis fósseis para ser explorado, e para muitos países, a exploração desse tipo de combustível acaba sendo muito representativo para a economia. Então, a gente tem que entender como que isso pode acabar refletindo no mundo como um todo. Sim, até porque a gente fala muito em net zero, zero carbono até 2050. Como zerar a emissão de carbono se, né, a gente vê nações tomando esse tipo de decisão a uma altura dessas? Fica difícil, né? Exatamente. Quando a gente olha para esse target que a gente tem de chegar na neutralidade das emissões em 2050, claro que isso não significa que em 2050 vai ter exploração zero de petróleo, não vai ter nenhum tipo de uso de combustíveis fósseis. O que a gente entende é que lá no ano de 2050, as emissões residuais elas vão, de alguma forma, ser compensadas. Mas, claro, que para a gente conseguir atingir essa neutralidade das emissões no ano de 2050, a gente tem que colocar o máximo quantidade de esforço possível para reduzir, de fato, toda essa dependência e utilização de combustíveis fósseis. O que a gente não vê agora acontecendo aí de uma forma efetiva com essa decisão do Trump de janeiro de 2025. Tá certo, professor. Então, agora também temos o desafio na COP30, que vai acontecer aqui no Brasil, já que, né, os Estados Unidos, assim, eles vão continuar aí investindo, não é que eles vão sair do Acordo de Paris, mas se disseram comprometidos ainda, né, em reduzir as emissões, ainda assim a gente já tem esse desafio para o próprio Brasil, que pretende liderar aí esse movimento tão importante. Exatamente. E com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que efetivamente vai acontecer só lá no dia 27 de janeiro de 2026, muito provavelmente o Trump não vai estar presente na COP30 em Belém, aqui no Brasil. Mas é importante também, Luiz, a gente entender que, por mais que o Trump tenha tomado essas decisões em relação à exploração de combustíveis fósseis, diversos estados dos Estados Unidos eles têm um comprometimento muito forte com essas questões climáticas. A própria Califórnia tem políticas muito estruturadas, outras regiões também dos Estados Unidos. Agora, como que isso vai refletir no próprio território dos Estados Unidos também é uma grande incógnita, porque eu, sinceramente, com base em todo o conhecimento que eu tenho na própria questão e de engajamento de algumas regiões dos Estados Unidos, eu acredito que essas regiões vão continuar engajadas como estão, independentemente da posição, do posicionamento do Trump. Entendi. É bom, efetivamente ele sai em 2026. E pode acontecer o que já aconteceu antes, que é vir um novo governante e fazer com que os Estados Unidos permaneça fora durante apenas um período de 3, 4 anos no máximo, né? Certamente. Vamos ver como que vai ser aí a sucessão pós-Trump, se ele vai ser reeleito ou não, mas provavelmente se houver aí uma mudança novamente de governo nos Estados Unidos daqui a 4 anos, talvez os Estados Unidos entre novamente aí no Acordo de Paris. Ah, certo. Tá bom, eu acho que é isso. Você tem algo a acrescentar que siga essa linha, assim, né, em relação a essa questão do Trump, porque ele aperta um botãozinho lá e fica todo mundo esperando o que vai acontecer aqui, né, nos outros lugares. Exato. Bom, Luiz, eu acho que, independentemente das decisões do Trump, que quando a gente olha para toda essa necessidade de engajamento no combate às mudanças climáticas, de fato são equivocadas, mas, independentemente disso, eu acredito que hoje o mundo, no geral, já tem uma maturidade, um entendimento maior em relação a esse tema. Então, espero que cada vez mais as pessoas, não só os governantes, mas nós também, como pessoas físicas, continuamos fazendo aí a nossa parte para que a gente possa da melhor forma possível, seguir combatendo as emissões de gás de efeito estufa. E claro que cada vez mais a gente percebe esses eventos climáticos sendo materializados no mundo como um todo, e a urgência no combate às mudanças climáticas é indiscutível. Então, isso eu acho que a gente tem uma clareza muito grande dessa necessidade. Então, cada vez mais é importante todos nós fazermos a nossa parte em prol do combate às mudanças climáticas. E não subestimar os riscos climáticos, sobretudo também para a economia global, né, professor?
De forma alguma. Esse ponto que você comentou é muito importante, Luísa, porque quando a gente olha para os custos que nós temos hoje, com todas as medidas de mitigação climática, esses custos eles são muito menores quando a gente olha lá na frente para os custos que a gente pode ter em relação aí a possíveis eventos climáticos que acontecem, todo o montante financeiro necessário para poder reestruturar todo o território. Vide, por exemplo, o nosso exemplo aqui das cheias no Rio Grande do Sul, mais recente lá nos Estados Unidos, a própria questão do furacão Milton, a questão agora de toda a devastação que aconteceu no estado da Califórnia devido às queimadas, a própria questão também dos temporais lá na região da Europa, da Espanha. Então, quando a gente olha para todas essas consequências, elas vão demandar um montante financeiro muito grande para poder possibilitar a recuperação do território. Então, nós agimos aqui de uma forma preventiva, com certeza é mais barato e, além disso, também a gente acaba salvando aí muitas vidas, principalmente. Ótimo. Obrigada pela sua participação no Blog Fiscal do Clima. Eu que agradeço, Luísa, pelo convite.